há 16 anos eu tive a grata satisfação de ter participado do primeiro. E há 16 anos também, olhando aqui na presença dos senhores, me recordo que vejo dentre os presentes várias pessoas amigas, pessoas muito queridas, pessoas que são muito caras, mas em particular eu tenho que fazer um registro de caráter pessoal, sentimental. Eu estou vendo hoje um jovem estudante de direito, futuro brilhante profissional de direito, mas que eu conheci criança, pequenininho, de 4 aninhos, né, hoje da idade de um dos meus filhos, que é o Dudu Luiz Eduardo Maneira, né, com muita satisfação, reencontro o Dudu, 16 anos depois, não mais aquela criança, já um homem, muita alegria, e parabenizo o Coro da Porta para parabenizar o meu direto amigo Eduardo Maneira, presidente, né, e a sua primeira-dama, minha amiga Rosara Maneira. Senhoras e senhores, o tema que me foi destinado, PIS e COFINS das instituições financeiras, o título dessa palestra, dessa intervenção, é Perspectivas e Expectativas dos Julgamentos dos Recursos Extraordinários 479 e 609-096. Certo, nos autos do referido RE 609-096, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. Tenha-se que o Tribunal, em sessão plenária de 19 de agosto de 2009, iniciou o julgamento do recurso extraordinário 400-479 sob a relatoria do hoje ministro já aposentado César Peluso, no qual também se discutia a incidência da COFINS sobre as receitas financeiras operacionais das companhias seguradoras. Naquele referido RE 400-479, após extenso voto do relator ministro Peluso, o ministro Marco Aurélio, antecipando-se aos demais ministros, pediu vista dos autos para melhor exame. E agora, no último dia 4 de maio de 2002, Sua Excelência devolveu os citados autos para retornar o julgamento. Como todos sabemos, o tribunal está praticamente parado, aguardando a definição do julgamento da ação penal 470, o famoso caso Mensalão. Pois bem, senhores, esses aludidos julgamentos, eles são, de certa maneira, a continuidade das discussões da validade constitucional do alargamento da base de cálculo da COFINS, instituída pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 1988. O Supremo Tribunal Federal iniciou a apreciação desse tema, COFINS, base de cálculo, em 12 de dezembro de 2002, há quase 10 anos. Nos autos do RE 346-084, sob a relatoria originária do ministro, também já aposentado, Ilmar Galvão, e que teve como redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio. Nesse RE 346-084, a Corte decidiu que não poderia o legislador ordinário autorizar a incidência do PIS/COFINS sobre, abro aspas, a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvidas e da classificação contábil adotada. Nesse citado julgamento, que decretou a invalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, estabelecida no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 918, o redator do acórdão, ministro Marco Aurélio, entendeu que somente poderia incidir a mencionada contribuição, que naquela época, antes do advento da emenda número 20, sobre a receita bruta ou faturamento. E disse o seguinte, Sua Excelência, abre aspas, o que decorra, entendimento do ministro Marco Aurélio prevalecente, o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de serviços, de mercadorias e serviços, não se considerando receita diversa. Então, eu peço uma especial atenção para a expressão venda, né? A expressão venda do voto do ministro Marco Aurélio. Sucede, no entanto, que o ministro César Peluso, nada obstante, tem acompanhado o ministro Marco Aurélio na decretação de invalidade da ampliação da base de cálculo, entendeu que o faturamento é a receita decorrente das atividades empresariais típicas da pessoa jurídica. Nesse julgamento do RE 346-084,
houve um pequeno debate entre o ministro Marco Aurélio e o ministro César Peluso sobre o alcance da expressão faturamento. O ministro Marco Aurélio defendendo a questão da venda de mercadorias e venda de prestação de serviço, e o ministro Peluso falando da receita operacional típica. E se cuidava ou não das receitas financeiras, já naquele julgamento, das receitas financeiras que prestam, das receitas financeiras das instituições financeiras. Pois bem, já naquele julgamento, deixou-se aberta a discussão, a porta para discutir se PIS e COFINS incidiriam sobre receitas financeiras das instituições financeiras. Pois bem, senhores, o tema da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS restou pacificado no tribunal. Mas resta ainda a discussão quanto ao alcance da incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras e das companhias seguradoras. Esse tema não está sepultado, tendo em vista que houve uma mudança de composição da Corte e o fato de que as variações de composição do tribunal têm significado variações de jurisprudência. E aí, senhoras e senhores, eu peço licença para refletir sobre isso. Mudança de composição da Corte deve implicar mudança de jurisprudência? A jurisprudência é de quem? Do tribunal ou da maioria dominante naquele período? E, na hipótese de uma súmula vinculante, se houver uma mudança de composição que não autorize o seu cancelamento, para a súmula vinculante 8 votos, mas mudou a composição, ficaram 7. Né? Se a eventual maioria dominante não pretender se subordinar à súmula vinculante, como deve se comportar o tribunal, ou como se comportaria esse atual Supremo Tribunal Federal? À luz do texto constitucional, a jurisprudência há de ser da Corte, e não da composição momentânea. Por isso que as súmulas vinculantes pressupõem 2/3 de adesão dos membros da Corte, depois de reiteradas decisões sobre o tema. Ou seja, senhores, a súmula vinculante deve nascer madura e ponderada, e deve ter a chancela de pelo menos 8 ministros da Corte. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de apenas um recurso extraordinário com repercussão geral, editar, logo após esse julgamento, uma súmula vinculante. A Constituição diz que após reiteradas decisões sobre o tema, o regimento diz que basta uma decisão sobre o tema. Se indagássemos a Hans Kelsen o que deveria prevalecer, ele diria, claro, que entre o regimento e a Constituição prevalece a Constituição, norma superior, fundamento de validade. Mas o Kelsen não conhece o Brasil. Nós sabemos que entre o regimento e a Constituição prevalece o regimento. Né? Regimento, neste país, vale mais do que a Constituição. Pois bem, por esse ano, na hipótese de mudança de composição e que eventualmente 7 ministros discordem da vigência e aplicabilidade de alguma súmula vinculante, em homenagem à segurança e à confiabilidade do tribunal, esses 7 ministros deverão se curvar ao mandamento dominante da súmula. Com isso, senhoras e senhores, pretendeu o Constituinte criar condições de estabilidade institucional na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, senhores, conhecendo o tribunal que a gente conhece, acompanhando o tribunal que a gente acompanha, mas e se os 7 ministros se mantiverem rebeldes à súmula vinculante? Qual a saída institucional? 7 ministros disseram, olha, nós não vamos desdobrar a essa súmula vinculante de 8, já não estão mais aqui, nós somos 7, nós não vamos desdobrar. Qual a saída? Bom, nos termos do artigo 52.2, esses 2 da Constituição Federal, o Senado Federal, nessas hipóteses, deverá processar e julgar os ministros do Supremo por crime de responsabilidade. Com efeito, nos termos da Lei 1079 de 1950, lá no artigo 39, itens 4 e 5, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outros, ser
patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Ora, se os ministros não respeitarem a súmula do próprio tribunal, estarão incorrendo nos aludidos crimes de responsabilidade. Mas, evidentemente, se isso acontecer, haverá algum expediente jurídico, alguma ação jurídica, para trancar ou infirmar esse processo e esse eventual julgamento lá no Senado Federal, em face de acusação contra ministro do Supremo Tribunal de Responsabilidade. Qual a saída? Aí, senhoras e senhores, a saída é dramática e ninguém quer essa saída. A saída está no artigo 142 da Constituição, que dispõe que, nessas hipóteses, serão convocadas as Forças Armadas para garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Pessoalmente, eu tenho plena convicção de que os ministros que têm assento nas cátedras do STF são pessoas responsáveis e absolutamente conscientes das graves responsabilidades que o cargo lhes impõe. De modo que essas alusões são meras especulações acadêmicas, de que nada disso que cogitamos se tornará realidade. Espero. Com efeito, senhoras e senhores, a história brasileira tem revelado que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm demonstrado um agudo faro de sobrevivência institucional, de modo que não é da tradição da Corte agredir frontalmente os demais poderes, nem extrapolar frontalmente das atribuições funcionais. Fecho parênteses, retomo ao tema do PIS da COFINS das instituições financeiras. Nessa perspectiva, a discussão sobre a incidência do PIS da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, em face das variações de composição, pode revelar surpresas. Podemos ser surpreendidos. Mas o que interessa aqui agora? Quais são os principais argumentos dos contribuintes? Quais são os principais argumentos da Fazenda Nacional? Os contribuintes alegam, em síntese, e com suporte no voto do ministro Marco Aurélio, que as receitas financeiras não são sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, por não serem receitas de serviços, pelo fato de que não decorram da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, que sejam remuneradas por um preço, pois o preço viabiliza o faturamento e a receita bruta. Então são basicamente duas palavras que os contribuintes se sustentam: venda e preço. Já a Fazenda defende, obviamente, posição diametralmente contrária. As receitas financeiras das instituições financeiras são as suas receitas operacionais típicas, e sobre elas, obviamente, segundo o entendimento da Fazenda, devem incidir o PIS e a COFINS. O acordo recorrido nos autos do referido RE 609096, oriundo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob a lavra do eminente juiz convocado à época, Leandro Pausa, acolheu a pretensão dos contribuintes e decidiu que as receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento. No voto do eminente juiz Leandro Pausa, há a seguinte passagem favorável às pretensões dos contribuintes que peço licença para recordar. Também esclarecedor é o artigo 2º da Lei Complementar 116, ao dispor no sentido de que o imposto sobre serviços não incide sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. É que, continua Leandro Pausa, embora sob a denominação de não incidência, não se trata de prestação de serviços, de modo que não se pode ser tributado a título de ISS. Tampouco a receita correspondente poderia ser considerada como receita de prestação de serviço. Essa é a questão que está posta no acordo recorrido. Esse será o tema central da controvérsia. Se a intermediação financeira é prestação de serviços e se as receitas decorrentes dessas intermediações financeiras são as operacionais das instituições financeiras, ou seja, se, portanto, são ou não sujeitas à incidência do PIS da COFINS. Malgrado o brilhantismo daqueles que entendem que as receitas financeiras das instituições financeiras
e das companhias seguradoras não devem sofrer incidência do PIS e da COFINS, entendo pessoalmente que razão não lhes assiste. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando decretou a invalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, foi que as receitas não operacionais estariam fora da incidência do PIS e da COFINS. As receitas não operacionais. Logo, senhoras e senhores, em sentido contrário, as receitas operacionais sofreriam a incidência normativa desses tributos. Também, senhoras e senhores, com devido respeito, não colhe o argumento de que as intermediações financeiras prestadas por instituições financeiras não são prestações de serviço, pelo fato de que estariam excluídas da incidência de ISS 500. Olha, a exclusão reforça o caráter de serviço dessa atividade das instituições financeiras, pois somente se exclui o que se estava dentro. Do contrário, vamos imaginar que, ante a imunidade tributária dos templos religiosos, templos religiosos, não são prédios, ou a imunidade tributária dos livros não tornam os livros mercadorias? Claro que não. Em suma, com esteio nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e estribado no texto constitucional, podemos defender que todas as receitas operacionais das atividades empresariais típicas, regulares e habituais da pessoa jurídica se sujeitam ao recolhimento do PIS e da COFINS, especialmente das instituições financeiras, porque possuidoras que são de indiscutível poderio econômico e patrimonial, não raras vezes superior a demais vários outros contribuintes. De modo que, senhoras e senhores, para finalizar, sem embargo dos judiciosos argumentos contrários, acredito que o Supremo Tribunal Federal decidirá pela incidência desses mencionados tributos sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e das companhias seguradoras. Mas, aguardemos. Muito obrigado.